E aí galera, Adriano aqui na área. Eu tô vindo aqui no Mundo Místico hoje para falar com vocês a respeito de viagem astral, né? Tem muitos nomes que o pessoal diz por aí: expansão da mente, viagem consciente, expansão consciente. Então são muitas formas que eles têm de mostrar isso aqui. E também pessoas, se vocês entrar no YouTube, vocês vão ver muitas pessoas falando a respeito de viagem astral, e a maioria dessas pessoas que se dizem médiums, que se dizem viajantes astrais, que dizem um monte de coisa, experiências, que buscaram informação. A verdade para vocês entender que a maioria deles mente descaradamente, eles inventam isso descaradamente. Eu não estou aqui para dizer que não é possível. É possível, e inclusive a medicina e a ciência por trás, mas principalmente a medicina, estuda essa questão de viagem astral por conta das experiências de quase morte, né? As pessoas que entram num pós-morte, a pessoa fica morta, por exemplo, por um determinado tempo e volta depois falando coisas e com informações que elas não teriam como saber. Por exemplo, uma coisa que aconteceu na sala de cirurgia, né, a pessoa totalmente em coma, inconsciente, volta falando sobre o que ela viu, relata a experiência, exatamente o que aconteceu durante o processo do tratamento dessa pessoa, durante a cirurgia. Então a medicina tem interesse em estudar em como isso acontece. Eles se baseiam apenas em fatos reais do que as pessoas relatam, sobre relatos reais de pós-morte. Então sim, é possível a viagem astral. Mas o que eu vim falar com vocês aqui hoje é sobre viagem astral consciente, a pessoa que sabe fazer uma viagem astral. Uma técnica para fazer viagem astral, eu consigo fazer a viagem astral, porém ainda é um pouco complexo para mim, mesmo com toda a minha experiência. A técnica que eu utilizo para fazer isso é através da meditação. Essa meditação tem a função de fazer a gente entrar num estado onde a gente praticamente fica, como que eu vou explicar para vocês? É um estado onde a gente fica, né, em um estado no meio do sono, vamos dizer assim, do relaxa. Imagina que vocês vão dormir. Quando vocês dormem, vocês têm a possibilidade de sonhar. E falando aqui de magia mesmo, a viagem astral, ela acontece com todas as pessoas durante o sono. A pessoa está dormindo, o espírito não está mais ali, o espírito estava viajando por aí. Isso acontece com todo mundo, mas as pessoas não conseguem se lembrar porque elas não entram nesse estado que eu estou tentando explicar para vocês. É complexo de eu explicar como chegar nesse estado, mas eu estou me esforçando para conseguir. Esse estado é o estado onde a gente está meio consciente e meio... É no meio ali. É aquele momento, tu está entrando no momento de dormir, mas não está ainda dormindo, tu está consciente. Tu está dormindo conscientemente. É assim que eu posso resumir para vocês uma técnica para fazer viagem astral. É assim que ela funciona. Então a pessoa vai e induz esse estado naturalmente, de forma que ela fique consciente e ao mesmo tempo ela fique no meio da entrada para o sono. É assim que as pessoas sonham os sonhos. Por exemplo, para ter um sonho lúcido, necessário ter uma memória
bem forte para conseguir se lembrar desse sonho. Então as pessoas sonham todas as noites. É por isso que tem aquele provérbio popular, não sei se chega a ser um provérbio, mas é um conhecimento popular dos antigos, que eles dizem: a pessoa que não sonha tem problema na cabeça. Eles não falam isso, provavelmente vocês conhecem alguma pessoa mais velha, a sua mãe talvez, ou a sua avó, sua bisavó, se estiver viva ainda, eles falam disso. Pessoa que não sonha tem problema na cabeça, não é certo da cabeça. E não deixa de estar certo. A pessoa que diz que nunca sonha, ela nunca diz que sonha, ela não sonha, ela dorme, praticamente apaga, nunca tem um sonho para compartilhar. Isso acontece porque essa pessoa tem a memória fraca. Memória fraca. E para a pessoa poder se lembrar de um sonho, só para ela se lembrar do sonho, ela tem que ter uma memória razoável. Do contrário, ela não vai se lembrar de nada, é como se ela nunca sonhasse. Então, esse conhecimento popular que as pessoas transmitem não está errado, está certíssimo. É exatamente o que acontece. As pessoas estão sonhando todos os dias. As pessoas fazem viagem astral diretamente, elas só não conseguem se lembrar disso aí. Mas fortalecendo a mente, decorando o texto, decorando o livro. Por isso que magos, sábios, bruxos e feiticeiros e todo mais aí, druidas, não se encaixa muito nisso, mas eles têm outras técnicas para fazer isso. A maioria deles precisa decorar livros inteiros, não basta eles apenas ler o livro, eles precisam decorar esses livros justamente para fortalecer a memória e conseguir fazer o sonho lúcido para começar. E tudo começa no sonho lúcido. A pessoa entra num estado ali e consegue se controlar no sonho. Isso é muito importante, mas também pode ser bem perigoso. A pessoa pode não voltar de lá. Então, se o sonho lúcido é tão perigoso assim, a pessoa pode ficar presa no mundo dos sonhos. No mundo dos sonhos e não conseguir mais voltar. A pessoa pode ficar em coma ali. E com a viagem astral, que é bem mais complexa do que isso, tem que, com a técnica que eu estava explicando para vocês, que tu vai ficar num estado ali onde tu tá consciente, tu tá entrando no sono, é no meio, tu tá conscientemente entrando ali, tu fica consciente e tu consegue tirar o espírito do corpo através dessa técnica de meditação, de fazer uma viagem astral, né? Então, o que vai acontecer? Os perigos de uma viagem astral. Existem outras formas de fazer, mas falando dos perigos, é extremamente perigoso fazer uma viagem astral. Eu vou começar do princípio. Primeiro problema, a pessoa pode não conseguir mais voltar para o corpo. E aí vai ficar aquele corpo lá, né, em estado, vamos dizer assim, vegetativo, não tem nada ali. É uma casca vazia. Então, uma casca vazia é realmente perigosa. É por isso que eu estou dizendo para vocês que a maioria dessas pessoas que vem falar de viagem astral mente. Mente. Vocês vê milhares de vídeos ali, fiz viagem astral, tive essa experiência, voltei com essa informação. Pode ser que ela esteja falando a verdade? Sim, pode. Mas não todos, a maioria mente. Inventam da própria imaginação. Porque o primeiro perigo de viagem astral, tu tirou o espírito do corpo, a casca vai estar vazia. E uma casca vazia é um corpo vazio, é uma casca pronta para um demônio, por exemplo, entrar. Daí acontece casos, né? Como que aconteceu agora, o cara lá que invadiu a creche
e fez aquela barbaridade lá com as crianças. Então, isso acontece, vai saber o que aconteceu ali. Pode ter algo espiritual envolvido? Sim, porque nada acontece no mundo físico sem antes ter o consentimento do mundo espiritual. Primeiro sempre vai acontecer no espiritual, para depois acontecer no plano material, aqui no plano carnal, onde a gente se encontra. Então, o primeiro perigo já está aí. Pessoa quer fazer viagem astral, saiu do corpo, ficou aquela casca vazia. Uma casca vazia é um perigo. A pessoa pode, por exemplo, ir um pouco mais longe, se afasta uns 100 metros, tem uma cordilheira na frente, tem uma montanha na frente, tem um matagal na frente, tu não está vendo o teu corpo, e ali tem uma entidade maligna por perto, ou mesmo um espírito sacana que está bem evoluído e consegue entrar no corpo das pessoas. Ele vai ali, vai tomar conta dessa casca e vai sair andando por aí. Então, entidades diluvianas, eles fazem fila nesses rituais tibetanos para trazer as pessoas de volta à vida que tem. Eu ainda vou falar mais a respeito. Por que eles fazem fila? Porque o que volta lá nesses rituais para trazer uma pessoa de volta não é o espírito daquela pessoa que morreu. Eles vão trazer um demônio de volta. E um dos perigos da viagem astral tá aí. Casca vazia tá abrindo uma brecha para perder o corpo. Aí a pessoa vai ficar presa no mundo espiritual, ou quando vê, entra em um portal, vai para outra dimensão, daí não consegue mais voltar. Já tá aí outro perigo. Primeiro, pode perder o corpo ali. Um outro espírito pode vir e tomar conta daquela casca vazia, certo? Ou vários espíritos. Na Bíblia fala das legiões de demônios. Então pode entrar uma legião inteira dentro de um corpo. Inteira. Ficando bem mais complexo ainda para voltar. A pessoa volta, cadê o corpo? Outra coisa que pode acontecer é a pessoa se perder e não conseguir mais voltar para o corpo. Não conseguir mais voltar. E aí, um exemplo do que poderia acontecer. Beleza, a pessoa tá... vou fazer uma viagem astral agora, deitou lá na cama. Vou fazer uma técnica aqui, que viu em um livro lá, antigão. Deitou, vou fazer viagem astral. Agora, vou sair por aí. E vai viajando, se perde. O que vai acontecer? A pessoa está demorando demais ali para voltar. Quando os pais, um conhecido, alguém for lá ver a pessoa, vamos inventar um caso aqui à parte, a Mara, vamos dizer o nome dessa pessoa é Mariana, beleza? A Mariana fez a viagem astral, sumiu por aí, aí os pais dela, de manhã, acharam estranho que ela não levantou da cama ainda. Vai lá olhar a Mariana e ela está em estado vegetativo, porque só tem uma casca vazia ali, só está o corpo dela em cima da cama. Não tem mais nada ali, uma casca vazia. E aí, é como se ela estivesse em coma. E eles chamam a ambulância, levam ela para o hospital, e aí fazem exames e tudo mais. E pode acontecer várias coisas, transitórias aqui. Podem transferir ela para um outro hospital. Já pensou, os pais pagam um tratamento para ela nos Estados Unidos? E aí, como que a Mariana vai voltar pro corpo dela agora? Ficou feia a coisa, hein? Então, são casos e acasos que podem acontecer. E outra coisa também que pode acontecer, que é a mais comum de todas, a pessoa saiu do corpo, não consegue entrar de volta. O corpo está aqui do meu lado. Imagina, eu tirei meu espírito para cá, estou aqui parado, meu corpo aqui. Eu não consigo voltar para o meu corpo, porque eu não tenho conhecimento para voltar para o corpo. E lembrando do que eu estava falando antes,
uma viagem astral exige muito conhecimento. Eu me tornei mestre nas artes supremas, por isso que eu sei dessas coisas aqui. Então, uma das coisas que se deve fazer antes de fazer uma viagem astral é dar um jeito de fechar o corpo para nenhum espírito conseguir mais entrar. Pode ser um símbolo, né, um pentagrama ali de proteção, que evita que os espíritos vão entrar na tua casca. Isso é bem importante. E precisa estar bem feito. Por que bem feito? Porque se o pentagrama de proteção não for bem feito, facilmente um espírito pode anular, pode desfazer esse símbolo do corpo da pessoa e entrar. Então, é complexo demais. Poderia ser um amuleto, um totem, né, que iria proteger o corpo da pessoa que está ali vazio. Então não é assim. Essas pessoas que estão aí falando em viagem astral, a maioria está mentindo. Mentindo, porque são trilhões, bilhões de entidades diluvianas ao nosso redor fazendo fila. Então, uma coisa que iria acontecer, tirou o espírito do corpo, pam, um demônio entraria ali no corpo. E essas pessoas mentem descaradamente. Eu não vi nenhuma delas falar a respeito que a casca fica vazia. E uma casca vazia é um perigo, é uma brecha para um espírito, uma entidade diluviana, principalmente, ou qualquer outra entidade maligna entrar. Não vi nenhuma falar que precisa se proteger primeiro, antes de fazer uma viagem astral. Essas pessoas só estão relatando isso aí. Então são várias coisas que podem acontecer, por exemplo, no pós-morte. A pessoa relata que viu um túnel de luz e tudo mais. Ou outras acabam vendo outra coisa. Elas passam um tempo no inferno e volta de lá totalmente diferente, vivendo uma vida plena, ajudando todo mundo, porque não quer voltar para lá depois. Então essas pessoas ganham uma segunda chance, geralmente. É isso que acontece. E por que ali não tem o perigo? Porque ali vai ter um espírito que eles, hoje, em dia, eles chamam de o espírito que vai amparar, o amparador, que vai amparar essa pessoa. Geralmente é um ser como nós, que já está há muito tempo, já está bem evoluído, e aparece ali como um ser de luz para ajudar. E fala, não, tu precisa voltar para lá por causa disso, aquilo, não sei o que, e a pessoa volta. Nesses casos, eles acabam vendo um pouco do que poderia acontecer caso elas não voltassem. Ou o que acontece se elas voltassem, né? Então, o que aconteceria com a família? E tudo mais. Isso é bem importante, pessoal. Bem importante. Mas o que eu tinha para falar com vocês hoje sobre a viagem astral é isso aqui. É perigosíssimo. Não é para qualquer um. Não dá para brincar com isso aqui. Saiu do corpo, beleza? Mas o que mais acontece não é uma viagem astral consciente. É uma viagem astral inconsciente. A pessoa faz sem querer. Faz sem querer. E aí vocês vê esses relatos. A pessoa tal, não sei o que, tá em coma. A mãe foi no quarto para acordar ela para tomar café da manhã. E a pessoa estava ali em coma. Vários desses casos são viagens astrais inconscientes que aconteceram. A pessoa fez sem querer. E aí não consegue mais voltar para o corpo. E algumas, além de fazer a viagem astral, entram em outra dimensão. Uma dimensão tão boa que elas não querem mais voltar para cá. Isso acontece muito com os monges. Os monges lá fazem viagem astral, principalmente no templo do Nepal, naquela montanha gigantesca, lá no topo, naquela fenda. Eles estão ali dentro, meditando. E por que eles vão ali? Porque é alto, isolado, bem escondido, e ali tem símbolos de proteção em tudo quanto é canto ao redor, ao redor daquela montanha. É sagrado, nada entra ali,
não tem uma entidade maligna que possa passar para lá. Então eles fazem essa meditação ali. E eles fazem viagem astral e o corpo fica ali. Né? Eles fazem a posição, encostam na parede da montanha, ali dentro, na fenda, e ficam por ali. O corpo fica, muitas vezes, eles nunca mais voltam. Não voltam. Porque eles vão para um lugar tão bom que eles não querem mais voltar para cá. Então, galera, foi esse o vídeo que eu tinha hoje para mostrar para vocês. Muito importante. E se tiver uma dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo aqui para vocês na medida do possível. Valeu e até a próxima. Um abraço a todos e que Deus esteja sempre convosco. Uma feliz Páscoa a todos. Valeu!